diz assim: assinale a alternativa que apresenta o nome da função a ser utilizada no Excel 2010, versão em português, para Windows, para se obter um código numérico para o primeiro caractere de uma cadeia de texto, onde o código retornado corresponde ao conjunto de caracteres usado pelo seu computador. Letra A, código. Letra B, caractere. Letra C, texto. Letra D, num.caractere. E a letra I, conte.num. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão? A letra A, B, C, D ou E? Bem, pessoal, muita gente realmente respondendo aqui, então vamos a partir de agora verificar qual é a resposta. Agora, observa bem o enunciado. A questão diz, especificamente dentro do Excel, para se obter um código numérico para o primeiro caractere de uma cadeia de textos. Qual é essa fórmula, essa função do Excel que eu consigo utilizar para obter um código numérico do primeiro caractere de uma cadeia de texto? Para explicar isso, eu vou abrir aqui o meu Excel para vocês, já vou botar na tela, e eu quero mostrar um exemplo bem simples. Quer ver? Ó? Acompanha comigo. Eu vou digitar a letra A maiúscula. Só observa aqui, na célula A1 eu digitei a letra A com letra maiúscula. E agora eu vou digitar uma função do Excel colocando igual, código, abre parênteses, e vou colocar A1. O que essa função código me faz? Ela me responde qual é o código numérico que representa esse caractere. Então bastou digitar igual código, abre parênteses A1, e na célula A1 tem a letra A, que ele vai me dizer qual é o código da letra A. Observa, ele me diz que é o código 65, no código de caracteres que eu uso aqui no meu computador, aqui no meu Excel. Se eu digitar, por exemplo, a letra B, e agora eu digito igual código, abre parênteses, vamos digitar A2, que é onde está a célula que contém a letra B. E aí ele vai me dizer qual é o código que representa a letra B. Percebe que a letra B é representada pelo código 66. Mas vamos fazer outros exemplos. Deixa eu tirar esses outros exemplos aqui. Agora eu vou colocar um texto um pouquinho mais longo aqui na nossa célula A1. Vamos digitar assim, ó, aulas, cursos. Percebe que eu digitei aqui um texto mais longo na célula A1. Se eu digitar agora igual código, o que essa função código faz? Se eu digitar agora código A1, ele me diz qual é o código do primeiro caractere dessa cadeia de caracteres. Observa, a função código, ela exibe qual é o código numérico que representa o primeiro caractere dessa cadeia de caracteres. Como o primeiro caractere dessa cadeia de caracteres é a letra A, ele tem que me dar qual é o código da letra A somente, da letra A maiúscula. Então eu vou dar Enter, ele me diz que é o código 65. Outra coisa importante aqui, quando a gente volta para a questão, até vamos voltar, depois eu venho aqui de novo dar outras dicas para vocês, mas quando a gente volta para a questão, ele disse exatamente o que eu mostrei aqui nessa cadeia de caracteres, ó, porque ele pede para se obter um código numérico para o primeiro caractere de uma cadeia de texto. E a função código faz isso, ela retorna um código numérico para o primeiro caractere de uma cadeia de texto, onde o código retornado corresponde ao conjunto de caracteres usado pelo seu computador. Portanto, a resposta dessa nossa questão e o gabarito é a letra A de América. Letra A de América. Então observa, não esquece mais. A função código é aquela que retorna justamente o código numérico para o primeiro caractere de uma cadeia de texto. Outra informação importante, só para vocês entenderem isso na prática, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só um detalhe importante. Eu vou colocar aqui uma função inversa à função código. Vamos imaginar que a gente estudou antes que a letra A, então vou até colocar aqui a letra A maiúscula de novo, vamos colocar aqui bonitinho, e aí eu fiz aqui do lado a função código, e aí eu abri parênteses, coloquei A1, porque eu queria saber qual era o código que representa a letra A. Aí ele me disse que era o código 65, lembra disso, né? Pois bem, tenta lembrar dessa dica, que a letra A é representada pelo código 65 dentro do Excel. Existe uma função que nós chamamos de função caractere. Essa função caractere, que eu vou botar agora, igual caractere, ela retorna qual é o caractere de um código, ela é o contrário da função código. Então se eu botar igual caractere, e agora eu coloco 65 e fecha parênteses, a função caractere vai me dizer qual é o caractere que representa esse código.
Então, como eu botei igual caract, abre parênteses 65, ela vai me dizer que é a letra A, porque a função caract tem esse nome porque vem de caractere. A função caract indica qual é o caractere que representa aquele código. Se eu botar caract 66, aí ele me diz que do código 66, o caractere é a letra B. Percebe que quando eu botei caract 65, ele me disse que era a letra A. Agora, quando eu coloquei caract 66, ele me diz que é a letra B. E assim eu posso colocar outros valores. Se eu botar caract, por exemplo, 68, fecho parênteses, ele me diz que é a letra D. E assim sucessivamente. Então, a função caract que estava aqui na letra B, ela é o contrário da função código, porque a função código indica qual é o código de um determinado caractere, e a função caract indica qual é o caractere de um determinado código. Uma é oposta à outra, certo? Mas continuando aqui, percebe que essa questão tem também outras funções. A gente vai ver cada uma delas para estudar com muita propriedade. A função código a gente já estudou, a função caract também. Agora eu quero estudar essa função texto que está na letra C. A função texto, que eu vou mostrar agora para vocês em funcionamento, ela serve justamente para dar uma certa formatação a um determinado valor, mas deixar isso após com uma formatação que pode ser como se fosse um formato moeda, como se fosse um formato numérico, e até datas eu posso elencar. Então acompanha comigo. Se eu digitar igual texto, que é o nome da função agora, o primeiro argumento da função texto eu posso colocar um valor qualquer. Então eu vou colocar aqui o valor 42.344,38. E aí, botei isso no primeiro argumento da minha função texto, um valor qualquer, 42.344,38. No segundo argumento dessa função texto, eu tenho que decidir qual é o formato que eu quero aplicar para esse valor. E como é que eu faço para decidir um formato para aplicar nesse valor? Eu vou colocar no segundo argumento o formato desejado entre aspas. Então, por exemplo, se eu quero que esse formato seja como se fosse uma unidade monetária, então eu posso começar depois das aspas ali, botar R cifrão, para dizer que é uma unidade monetária. Posso indicar se eu quero separador de milhar, eu vou colocar 0.0. Isso indica que eu quero que tenha separador de milhares. Agora, se eu quero que tenha casas decimais, eu posso botar vírgula e indicar quantas casas decimais. Então, vou botar vírgula 00 para duas casas decimais, vou fechar aspas e fechar parênteses. Com isso, eu estou pedindo para pegar o valor 42.344,38 e deixar num formato como se fosse moeda, com R cifrão, separador de milhar e também vírgula e duas casas decimais. Então agora quando eu pressionar Enter, percebe que o resultado que apareceu foi 42.344,38, mas com o R cifrão, com o separador de milhar depois do 42.000, com a vírgula com as duas casas decimais. Então a chamada função texto tem no seu primeiro argumento eu coloco um determinado valor e no segundo argumento eu indico qual é o formato desejado, inclusive formatos de moeda como a gente acabou de indicar. Essa é a função texto que estava indicada aqui na letra C dessa questão. Mas vamos continuar, tem mais questões aqui, ó. A letra D de Dinamarca botou uma função chamada num.caract. O que faz essa função num.caract? Essa retorna, observa, a quantidade de caracteres que existe numa sequência textual. Então, se eu colocar a função num.caract, serve para dizer quantos caracteres existe numa sequência textual. Por exemplo, ó, se eu colocar aula, espaço, curso. E agora eu vou fazer a função aqui, ó, igual num.caract, que é para dar quantos caracteres nós temos numa sequência textual. Então, eu botei num.caract, abre parênteses, A1. O que essa função num.caract vai fazer? Ela vai me dizer quantos caracteres existem nesse texto. Vamos contar comigo? Ah, e lembrando, se tiver espaço, espaço conta como caractere também. Então vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, espaço 5 caracteres, porque o espaço conta, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, esse texto que está em A1 tem 10 caracteres, então eu vou dar Enter e a resposta foi 10. Por que a resposta foi 10, pessoal?
Justamente porque existem 10 caracteres nesta célula A1, porque a função num.charact, ela diz qual é o número de caracteres, por isso num.charact, qual é o número de caracteres que existe naquele texto. E aí ele está me dizendo que o texto que está na célula A1 tem 10 caracteres, porque ele leva em conta os espaços também. Por isso que a função num.charact respondeu aqui 10, porque existem 10 caracteres na célula A1 que eu indiquei. Bem, nós temos também aqui, pessoal, na letra E de Equador, uma função chamada conte.num. Essa função conte.num é aquela que conta quantas células possuem valor numérico num determinado intervalo. Por isso que é chamada de conte.num. Vou mostrar para vocês aqui passo a passo. Vamos pegar uma planilha zeradinha aqui e nós vamos colocar 3, 5. Aqui na célula A2 eu vou digitar aula. Na célula B2 eu vou deixar vazia. Essa eu vou digitar 6 e aqui eu vou botar uma data qualquer. Vamos botar aqui o dia 24/04 de 2019. Então percebe que aqui eu tenho diversas células. Eu tenho célula que tem valor numérico, eu tenho célula que tem texto, eu tenho célula vazia, mais um valor numérico aqui. E aqui vocês observam que eu tenho justamente uma data. Se eu usar agora a função, observa comigo, igual conte.num. O que essa função conte.num faz? Ela conta quantas células num determinado intervalo possuem valor numérico. Então, se eu colocar conte.num, A1, B3, A1, B3, isso significa que eu quero contar quantas células possuem valor numérico aqui da célula A1 até a célula B3 e todas que estão entre elas compreendidas nesse intervalo. E o intervalo vocês estão enxergando por aquele retângulo azul. Esse retângulo azul indica o intervalo de células que vai aqui da célula A1 até a célula B3, quer dizer, de A1 até B3. E aí eu pergunto para vocês, quantas células possuem valor numérico nesse intervalo? Olha um detalhe, as datas para o Excel são consideradas tecnicamente valores numéricos. Portanto, a função conte.num ela tem que contar quantas células possuem valor numérico e se aparecer uma data, ela conta também, porque para o Excel, data é valor numérico. Então aqui eu vou contar com vocês, ó, uma célula, onde tenho 3, 2 células com valor numérico, onde tenho 5, aula não é valor numérico, vazia não é valor numérico, aqui onde tenho 6, contei 3 células com valor numérico, e onde tem essa data, contei 4 células com valor numérico. Portanto, agora quando eu der Enter aqui, a resposta é 4. Observa ali, ó, o resultado quando eu pressiono Enter é 4, porque ele contou 4 células nesse intervalo que possuem valor numérico, porque é isso que faz a função conte.num. E lembrando que data é tecnicamente considerado sim valor numérico. Bem, com isso, pessoal, numa única questão, a gente conseguiu revisar a função código, que indica o código de um determinado caractere, a função charact, que indica qual é o caractere de um determinado código, a função texto, que aplica formatos a determinados valores, a função num.charact, que indica quantos caracteres tem numa sequência textual, e a função conte.num, que conta quantas células possuem valor numérico, inclusive as datas que possuem valor numérico. Então aqui, letra A, B, C, D, E, nós resolvemos todas elas. Isso que é bom, né? Porque com uma questão a gente aprendeu 5 funções do Excel. Isso sim é uma questão que ajuda muito na didática dos nossos estudos aí.